Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, povo da fé. Eu sou o pastor Jonatas Olivato, da Igreja da Providência Celestial, aqui na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. E essa é minha esposa, obreira Rosineide Cardoso Olivato. A paz do Senhor, meus irmãos, amado de Deus, a paz do Senhor. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos trazer ao seu coração, logo no primeiro dia do ano de 2017, a mensagem bíblica que vai te fortalecer, vai te abençoar, vai curar, vai transformar a sua vida. Tudo é possível àquele que crê, tá certo? Tome posse da sua vitória através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Que está no livro de Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24, em nome de Jesus. Amém. E diz assim, olha só: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos e para as pessoas, a multidão que ele estava pregando, dizendo assim: todo aquele que pratica as minhas palavras é semelhante àquela pessoa que constrói a sua casa na rocha, que é forte, uma pedra forte. Imagina, hoje nós podemos trazer para a nossa vida a rocha, a vida com Deus espiritualmente, ter uma vida abençoada, ter uma família estruturada, um casamento transformado. É porque a rocha, que é Jesus Cristo, está na sua vida, está na minha vida, está na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração. E diz mais assim, olha só, preste atenção, diz mais assim, o versículo 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só que forte. Meu irmão, minha irmã, quantas não são as pessoas no dia de hoje que, em vez de estar edificando a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, edifica nas baladas, na bebida, nas drogas, no cigarro, na prostituição, Edifica nos frutos da carne. nos frutos da carne. Até está dentro de uma igreja, né? Está dentro de uma denominação evangélica, mas está vivendo uma vida completamente errada. Está se fazendo o quê? Uma religiosa, né? Um religioso, completamente. Uma pessoa sem o caráter de Deus, a imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus, espera aí. Nós somos imagem de Jesus Cristo. Então por que nós vamos fazer a vontade da carne, a vontade do diabo? Não! Pelo contrário, nós, servos e servas de Deus, nós temos que criar vergonha na cara e fazer a vontade de Deus. Se você se denomina cristão de verdade, você pratica a palavra de Deus. Agora, se você se denomina apenas um evangélico, uma evangélica, né? Um rótulo religioso, você apenas participa de um culto e você não pratica o que você recebe de alimento. Você não é alimentado. Não é verdade? Às vezes quer só mostrar que está numa igreja, que está bem, que está lá louvando a Deus, então tá ótimo.
estou numa igreja, sou evangélico, estou louvando a Deus, então minha vida está perfeita. Mas esquece que a fé sem obra é morta. E não tem as obras como? Porque quando está fora da igreja, os frutos é da carne. E olha só, às vezes você está dentro da igreja, mas você está na carne. Porque você, o templo físico não vai te salvar, mas Deus, Ele quer salvar o templo espiritual, que é o teu corpo, a tua alma, a tua vida. Então você está dentro da igreja, mas seu pensamento está lá fora. O que eu devo fazer para pagar as minhas contas? Você, mulher, preocupada com seu marido. Você, esposo, preocupada com a sua mulher. E na hora que se assenta para estar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, você não consegue. Você está longe da presença de Deus dentro da igreja. A igreja não é culpada, não. O culpado é você mesmo. Só que você está frio ou morno espiritual. É por isso que você não percebe as artimanhas de Satanás e seus demônios. Então, voltando aqui, olha só. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. O Senhor Jesus está dizendo: eu vou comparar esse homem, essa pessoa, a uma pessoa insensata, que não tem prudência, que não tem pensamento firme, que em vez de construir a sua vida num alicerce de Cristo, constrói na areia, que é o mundo, que é os desejos fantasiosos que ludibriam você, que enganam você, o pecado, a prostituição, as baladas. Hoje em dia tem até igrejas evangélicas que colocam balada evangélica. Isso é diabólico. Ou nós somos de Deus, meu irmão, minha irmã, ou nós não somos de Deus. Com Jesus, com Deus não tem meio termo não. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. É ou não é? Com certeza. E quando falar em insensato, Deus está comparando a um louco. Um louco que ele é um insensato, que ele não tem noção do certo. Então, quando a pessoa firma a casa dela numa areia, ela é comparada a um louco que não tem noção de nada. Então, você que é cristão, você quer se comparado a um louco que está totalmente sem noção da onde você está firmando a sua casa? Será que é isso que está dentro de uma igreja? E muitas vezes, quando está fora da igreja física, ele constrói a casa dele na areia. Essa pessoa, muitas vezes, o diabo ele só usa você, ele só entra na sua vida se você começa a dar permissão. Ninguém vai entrar na sua vida se você não dá brecha. Agora, se você dá brecha, é suficiente, uma brechazinha, pequenininha só, minúscula que seja, é o suficiente para desgraçar, desculpa a palavra, a expressão, mas é o suficiente que o diabo precisa para atrapalhar, desgraçar a sua vida. A palavra graça vem de ser agraciada por Deus, abraçado por Deus, abençoado. A palavra desgraça é não ter mais a graça de Deus, as mãos de Deus sobre ele, sobre ela. Então, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, aquele insensato, ele constrói a casa sobre a areia. A sua vida não é alicerçada em Jesus. Continuando assim, olha só. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meu irmão, minha irmã, quantas não são as vezes que você tem lutado, tem quebrado a cara, e ainda não tem aprendido a usar a sua fé em Jesus. São muitas pessoas
que igual a você, outras pessoas que você conhece, conhecem a Deus de ouvir falar, mas não conhecem na intimidade. De fato não conhecem a Deus. Ouvem falar de Deus, ouvem falar de Jesus, do Evangelho de Cristo, mas não praticam de verdade o que Jesus fazia e faz. Porque olha só, uma coisa é você fazer, outra coisa é você ouvir falar. Outra coisa é um estudante pegar e estudar e depois do estudo se formar e praticar de acordo com o trabalho dele. Outra coisa é estudar, levar uma cola e você gravar na memória, mas você não praticar no seu dia a dia. Você não pratica no seu dia a dia, então você está se enganando, enganando aos outros, mas principalmente a você mesmo. Até quando você, meu irmão, minha irmã, vai agir com essa atitude pecaminosa, ignorante? Porque Deus, Ele quer te libertar, mas para isso você tem que buscar. A palavra de Deus diz: buscais e achareis. Será que você tem buscado como deveria buscar? Será que você tem se aplicado na presença de Deus? O que é aplicar? É você se dedicar, é ser irrepreensível na presença de Deus. Nada ou ninguém vai te repreender. Ó, tá vendo? Fulano diz que é de Deus, mas olha só, não. Ó, eu não consigo ver nada de errado nesse fulano. Posso não gostar dele, mas do mal, do diabo, ele não é. Então isso é ser irrepreensível. Ninguém tem nada a questionar você, a sua vida espiritual, sua vida financeira, familiar. Ninguém questiona porque você dá exemplo. Você é irrepreensível e através da sua ação, dessa ação, desse testemunho, você pode ganhar almas, milhares de almas, pelo testemunho da sua vida. É Jesus dizendo: se você alicerçar a sua vida, o seu coração em mim, você vai ter vitória, você não vai andar cego espiritualmente. Tem gente que fala assim: ó, eu construí essa empresa, eu estou multimilionário por causa disso, mas olha só, Deus, Ele permite você está trabalhando, você tem sabedoria, foi Deus que te deu. O problema é que você e muitas outras pessoas que estão em patamares maiores, em posições significativas, esquecem disso. Acorda, meu irmão, minha irmã. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso mesmo. É o Senhor Jesus que falou isso. É um alerta. Também é o exemplo, carrega em si próprio, como se carregasse na testa a bandeira de Cristo. Eu sou cristão. Você está levando o nome de Cristo aonde você for. Então, como que a pessoa está envergonhando o nome de Cristo? Olha lá, é cristão, o que está fazendo? Está na roda dos escarnecedores, está bebendo lá. Ah, mas é cristão. Não, você está envergonhando o nome de Cristo. Então, mas esse aí não diz que é evangélico, não é? Fala assim, né? Peraí, mas está indo na igreja, mas está bebendo, está se prostituindo, está usando droga. Meu irmão, rótulo religioso. Aí eu sou da igreja A, B ou C. Eu sou da igreja evangélica. Não importa que igreja que você seja, se a igreja é rica, se a igreja é pobre, o importante é que igreja, em primeiro lugar, são pessoas e aquilo lá é templo. O que tem que ser salvo é a igreja, que são pessoas. Amém. Como é que está o teu templo espiritual, a tua alma com Deus, teu corpo? Será que está digna a salvação eterna ou não? Como será que está firmada a fé? Será que a tua fé está firmada na rocha ou na areia? Será que tua fé está firmada na areia? Então vai vir o vento e a queda vai ser grande. Como vai fala ser a grande. palavra. Mas se ela estiver firmada na rocha, permanece. Permanece porque vem tempestade, vem ventania, mas ela não sai. Porque a rocha é Jesus Cristo. E olha só, quando você
passa por problemas, você passou por vários problemas na vida, você sofre de verdade, a maioria das pessoas que fazem isso, o último caminho é Jesus. Se não for esse Deus dos crentes, eu não sei, vamos ver se ele é de Deus mesmo, se ele é Deus mesmo. Vai, entrega-se a Deus, começa a entender o propósito, Deus muda a vida deles. Amém. Quantas não são as pessoas que começaram pouco tempo, já conquistaram a salvação eterna, que é a primeira coisa abençoada para conquistar a sua salvação, o restante acrescenta. Depois consegue o carro, a casa, a empresa, saúde restaurada, casamento abençoado.